A educação inclusiva é um grande desafio não só para os profissionais da educação, mas também para os próprios alunos com deficiência. Afinal, a inclusão é um conceito que defende a diversidade como algo fundamental para o processo de ensino, pois olha para todos e também para cada um, respeitando as singularidades. Valorizar a contribuição da diversidade é condição essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A palestra de hoje será da professora Márcia Denise Plett. Ela é graduada em Educação Especial com habilitação em Deficiência Intelectual pela Universidade Federal de Santa Maria. É mestre em Educação com especialização em Altas Habilidades pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Educação também pela UERJ. Tem pós-doutorado na área de Deficiência Intelectual na Universidade Goethe, da Alemanha. Atualmente, é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde coordena o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior e o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional. A doutora Márcia fala agora sobre deficiência múltipla, aspectos conceituais, políticos e práticas educacionais. Bom dia. Inicio agradecendo à Secretaria Municipal de Educação, em nome do Instituto Helena Antipoff, pelo convite em estar aqui falando sobre deficiência múltipla. Considerando o tempo de fala, eu organizei a minha fala em 3 aspectos. Aspectos conceituais, políticos e as práticas educativas, que me parece ser um tema bastante importante no contexto atual em que a gente se encontra com o aumento do número de pessoas com deficiência múltipla, sobretudo a partir de 2015, com a epidemia do Zika vírus. Eu tenho pesquisado a deficiência múltipla já há alguns anos. Nosso grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar vem desde 2012 trabalhando com essa temática. Em 2015, nós ampliamos a pesquisa também para as escolas, investigamos escolas de 7 redes municipais de educação da Baixada Fluminense. No ano passado, realizamos um estudo sobre o tema na Alemanha durante 6 meses e de lá para cá, no início desse ano, iniciamos o estudo da deficiência múltipla em decorrência da microcefalia por causa do Zika vírus. Eu organizei minha fala em 4 objetivos. O primeiro é discutir, de fato, esse conceito da deficiência múltipla. O segundo é discutir as propostas educativas, apresentar o que a gente tem pensado a partir das pesquisas e das práticas junto às escolas para intervir e garantir a escolarização desses sujeitos. E o último é problematizar a importância do debate sobre a deficiência múltipla no Rio de Janeiro, considerando o avanço do quantitativo de sujeitos que agora estão chegando na escola, sobretudo na educação infantil, porque a gente está completando 3, 4 anos que a gente viveu a epidemia. O que é? Quais são as políticas e os programas educacionais e que propostas a gente tem defendido para a escolarização desses sujeitos? Porque se falamos de escola, se falamos de educação, a gente está trabalhando com a escolarização, que muitas vezes é negada para essas pessoas com deficiência múltipla. A gente tem trabalhado com metodologias colaborativas e participativas com os professores, com as famílias, então nossa ideia é trabalhar com os sujeitos e não sobre eles, e eu acho que isso é um aspecto fundamental quando a gente trabalha com sujeitos com comprometimentos mais severos. E o que é, então, a deficiência múltipla? Bem, conceitualmente, a gente vive digamos assim, um embate, tanto na literatura científica nacional quanto na internacional. Alguns autores defendem que para a pessoa ter deficiência múltipla, a deficiência primária precisa ser a deficiência intelectual. Outros autores defendem que não precisa ter a deficiência intelectual como integrante para ser considerada deficiência múltipla. O nosso grupo de pesquisa, a partir das pesquisas que temos realizado desde 2012, entende que é importante considerar a deficiência intelectual como constituinte da deficiência múltipla.
Por que a gente está dizendo isso? Porque cerca de 90% dos sujeitos que nós analisamos nas 7 redes de pesquisa dos 13 municípios da Baixada Fluminense apresentam como um dos componentes a deficiência intelectual, que é também um outro campo de pesquisa do nosso grupo. Mas, de maneira geral, então, a deficiência múltipla se constitui como um conjunto de 2 ou mais deficiências de ordem física, sensorial, mental. Atualmente, né, a gente usa o termo intelectual, ou seja, uma condição que afeta em maior ou maior grau, com maior ou menor intensidade, o funcionamento individual e social dos sujeitos com deficiência. Como eu já falei, a gente tem trabalhado com a ideia da deficiência intelectual como deficiência primária, mas eu trago aqui um conjunto de exemplos de possíveis associações que a gente encontra na literatura. Nós realizamos uma pesquisa detalhada nas principais bases científicas, tanto brasileiras quanto da América Latina, como dos Estados Unidos, para chegar nesse quadro que eu apresento aqui para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho, rapidamente, ainda em termos conceituais, da microcefalia, que pode ser considerada também uma deficiência múltipla, e essa é a principal consequência das crianças contaminadas pelo Zika vírus, né, que nasceram, como já falei, nos últimos anos. Nós temos trabalhado com esses sujeitos e focado 3 aspectos: as alterações visuais, auditivas e também a deficiência intelectual. E aqui eu quero fazer, só para já adiantar a questão das políticas, se nós pegarmos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente verifica que o termo deficiência múltipla, ele não está presente dessa maneira, ele está diluído nas definições apresentadas pela política, mas ele não aparece claramente. Apesar de que nos documentos do atendimento educacional especializado, a gente tem um manual específico para deficiência múltipla. Bem, fazendo esse adendo, eu então trago alguns dos problemas que a gente encontrou nas nossas pesquisas. O primeiro diz respeito aos recursos pedagógicos, né? A gente ainda tem carência de alguns recursos pedagógicos, alguns de alto custo, mas outros também de baixo custo. Isso acontece de maneira geral porque as pessoas desconhecem recursos de baixo custo, que às vezes são ações simples que a gente pode fazer em sala de aula junto com esses sujeitos. Nós também identificamos uma carência nas formações iniciais e continuadas de conteúdos sobre a escolarização e as intervenções juntos à população com deficiência múltipla, sobretudo quando elas também apresentam uma deficiência intelectual. A gente verificou uma falta de propostas sobre as redes de apoio. Elas existem, mas, de maneira geral, elas ainda não são muito bem estruturadas para intervir de uma maneira mais coletiva e colaborativamente com esses sujeitos. E o que me parece que é central na escolarização desses sujeitos é pensar articulações intersetoriais, porque esse sujeito não basta a gente garantir o acesso à escola, né? Ele precisa ter acesso ao transporte adaptado, ele precisa da assistência social, ele precisa de um conjunto de serviços e instrumentos públicos que nem sempre estão disponíveis. Mas, falando de escola, me parece que um dos principais dados diz respeito mesmo à escolarização desses sujeitos. E aí, quando eu falo de escolarização desses sujeitos, eu falo de apropriação dos conceitos escolares, dos conceitos científicos que esses sujeitos têm direitos, como qualquer outro aluno, né? E aí, diante desses dados de pesquisa, que intervenções e que propostas a gente tem pensado a partir das pesquisas com os professores e também com um grupo de famílias? E quando eu falo de famílias, infelizmente, a realidade foca sempre as mães, as mulheres, né? A gente não teve, ao longo desses anos todos, nenhum pai participando de nossos projetos de pesquisa. Eu acho que isso também é um tema
importante. Então, caminhos e possibilidades de intervenção. Nós temos trabalhado, estamos analisando de maneira colaborativa com professores protocolos de acolhimento e de intervenção junto a esses alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Nosso foco de pesquisa tem sido o ensino fundamental, especialmente os anos iniciais, e aí a gente tem trabalhado esses protocolos e estamos tentando articulá-los com a área da saúde, educação, assistência escolar, assistência social, me desculpe, e outros setores do serviço público. Aqui eu faço uma ressalva que é, assim, preocupante. Ainda hoje. A gente tem um avanço significativo da produção científica brasileira, particularmente de 2003 para cá, final dos anos 90, 2003 até 2014, 2015, na produção de teses, dissertações e artigos científicos envolvendo o campo da educação especial, mas a deficiência múltipla, quando a gente vai analisar os trabalhos na área educacional, ela é pouco contemplada. A gente tem pouquíssimas pesquisas envolvendo a educação. As pesquisas têm focado para esses sujeitos a área da saúde, então terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e outros campos. Por isso que o nosso grupo tem tomado digamos assim, tem se destacado nessa área da deficiência múltipla, porque tem focado a educação. E aí a gente tem trabalhado com um conjunto de ações de intervenção que nós temos construído, aplicado e validado junto aos professores e às escolas na escolarização desses sujeitos, seja em classe especial, em classe comum ou em sala de recursos, porque também a gente não pode, nós focamos a escolarização em uma perspectiva inclusiva, mas não é essa a nossa realidade ainda aqui no Rio de Janeiro. Nós ainda temos um conjunto de escolas especiais e nós também realizamos pesquisas nesses espaços. Bem, o que a gente tem trabalhado? Nós temos trabalhado, então, sempre na perspectiva da inclusão, temos focado em protocolos ou estratégias de estimulação essencial. A gente sabe que o Brasil carece de pesquisas e de propostas políticas públicas nessa área. A gente tem algumas iniciativas, mas isso não é contemplado na legislação federal, por exemplo. Em outros países como Portugal, Alemanha, França, até mesmo em alguns estados dos Estados Unidos, isso faz parte da política pública, né? Isso é uma proposta federal que que já faz parte, em alguns lugares, desde os anos 70, como uma estratégia para receber esses sujeitos. Nós aqui ainda estamos carentes de propostas nesse sentido. A gente tem muita proposta na área da saúde, né? Sobretudo com a chegada das crianças com microcefalia, com a síndrome congênita do Zika vírus, várias propostas vêm sendo elaboradas, dentre as quais eu cito como exemplo as do Ministério da Saúde, do Movimento Zika, que é uma proposta que dialoga com aspectos educacionais, mas ainda carece de uma intervenção maior e participação maior dos professores. Também temos atuado na formação de professores, na formação continuada, e aqui uma das estratégias que nós temos adotado, juntamente com os professores da sala de recursos e dos professores regulares, é elaborar propostas de planejamento educacional individualizado, ou algumas redes chamam de plano de AEE. Nós entendemos que o plano de AEE acaba focando muito na sala de recursos, no trabalho do professor de AEE. Por isso, entendemos que o planejamento educacional individualizado é mais amplo e abarca toda a escola, porque ele pressupõe a participação da escola, dos diferentes agentes da escola, mas também da família. E, quando necessário, quando a gente fala, por exemplo, com sujeitos adultos com deficiência múltipla, a gente também entende que eles devem participar. E aí, nessa nossa jornada na elaboração dos planejamentos educacionais individualizados, recentemente desenvolvemos uma tese de doutorado da professora Maíra Rocha, que é professora da
Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias, e elaboramos, a partir das indicações da CIF e da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, uma proposta de sistema de apoios, considerando a realidade brasileira, porque eu não posso aplicar as indicações, por exemplo, da Associação Americana aqui no contexto brasileiro, sem adaptá-la, sem validá-la às nossas condições, porque ela foi pensada de maneira geral, ela foi pensada e validada tomando como referência o modelo americano, e nós não temos essas condições. Então, essa rede de apoio, ela está articulada com planejamento educacional individualizado e ela considera as indicações já previstas na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, né, dos direitos educacionais e sociais desses sujeitos, e aqui eu trago um cronograma ou um mapa, digamos assim, dessa proposta, onde a gente, então, pensa, no primeiro momento, a identificação, identificar as experiências de vida e metas desses sujeitos. Porque não adianta a gente pensar que vai fazer uma intervenção e usar termos e conceitos que esse sujeito ainda não conhece. Posso ilustrar. Recentemente, eu participei de uma prática pedagógica em que a professora falava, durante a sua ação pedagógica, o tempo todo, o termo contas. Vamos fazer as contas, vamos fazer a continha de mais, a continha de menos. Só que quando foi para a prática da avaliação, aparecia o termo subtrações matemáticas, adições matemáticas, e esse sujeito não havia ainda se apropriado do conceito adição e subtração. Logo, ele não conseguiu desenvolver a operação matemática. Então, a gente precisa considerar o que esse sujeito sabe, qual é a palavra mundo dele, né? O que ele traz da sua experiência de vida aí para citar Paulo Freire, que é um dos autores com os quais nós temos trabalhado em diálogo com Vygotsky, porque nós temos aprofundado, né, as dimensões aí da perspectiva histórico-cultural sobre o desenvolvimento humano, e aí, juntando o que os dois autores nos trazem, a gente chega a esse modelo. Porque é interessante pensar que tanto a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento quanto a CIF, elas dialogam com a dimensão social, mas elas não partem da perspectiva histórico-cultural. E a gente traz as indicações deles, aplica considerando os referenciais teóricos com os quais nós temos trabalhado e a realidade social, porque, por exemplo, o que funciona aqui no Rio de Janeiro não necessariamente funciona no interior do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que levar em consideração as diferenças culturais presentes. Avaliar a necessidade de apoio. Às vezes o sujeito precisa de um apoio apenas temporário, às vezes ele precisa de um apoio permanente. Então, cada caso é um caso. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente falar. Quando a gente fala de deficiência múltipla ou intelectual também, né, ou, enfim, visual, a gente está falando de um sujeito histórico, com uma experiência de vida. Cada sujeito compreende e se apropria de um mundo de uma maneira, uns diferentes dos outros. Então, o conceito de deficiência múltipla, ele se apresenta no desenvolvimento dos sujeitos de acordo com as experiências oferecidas para eles, né? Então, não podemos pensar que só porque eu tenho uma pessoa com deficiência múltipla, todas as estratégias e ações pensadas para essa categoria, elas são iguais. Não, cada escola, cada sujeito, cada sala de aula precisa pensar as estratégias de acordo com aquela realidade, aquela cultura e de acordo com as experiências que cada sujeito nos traz. Por isso, os planejamentos educacionais individualizados tomam como pressuposto uma proposta de trabalhar a individualização das ações para esse sujeito, considerando o currículo escolar como um todo. Porque também um cuidado que eu tenho tido, porque muitas pessoas entendem que o PEI, que nós chamamos de Planejamento Educacional Individualizado, ele
é individual para aquele sujeito sem considerar a realidade da sala de aula. Isso é um equívoco, porque se a gente pegar e realizar dessa maneira, a gente acaba empobrecendo ou excluindo o sujeito do que o grupo está fazendo naquele momento na sala de aula, ou até mesmo desarticulado com as ações da sala de recurso, né? Porque o PEI precisa ser pensado. O que eu vou fazer em sala de aula e como a sala de recursos vai me complementar as ações que eu já desenvolvi, né? Bem, avaliar, então, as necessidades de apoio, que eu já falei. Esses apoios podem ser inúmeros. A gente tem aí o agente de inclusão, a gente tem o estagiário, a gente tem o professor da sala de AEE, a gente tem um conjunto de possibilidades. E isso cabe à equipe escolar avaliar e analisar do que esse sujeito precisa. Ele precisa, pode ser não só um apoio humano, pode ser um apoio tecnológico, às vezes uma tecnologia assistiva, uma prancha de comunicação alternativa, como nós vamos ver mais à frente, e que são fundamentais, por exemplo, para pessoas com deficiências mais severas, até como um recurso de comunicação, porque se elas não são oralizadas, elas precisam de um apoio, de uma prancha de comunicação para poder se comunicar, para poder se fazer ouvir, né? E aí, a partir disso, então, a partir dessas duas estratégias iniciais, o terceiro componente é desenvolver o plano individualizado sem desconsiderar a avaliação e acompanhamento permanente. Porque uma das grandes questões que a nossa pesquisa também tem evidenciado que a gente elabora os planejamentos educacionais individualizados e os aplica, mas a gente não os acompanha e não os avalia permanentemente. Porque isso tem que acontecer o tempo todo. Olha, fizemos esse plano, isso não deu certo, então vamos pensar uma nova estratégia. Eu não gosto de pensar um plano anual para esses sujeitos. Aliás, para qualquer aluno, eu gosto de pensar uma proposta educacional a curto, médio e longo prazo. Eu acho que funciona melhor. Eu tenho que ter clareza qual é o objeto do ano, mas e para essas próximas 2 semanas? Eu tenho que ensinar adição. Que estratégias, que recursos, como eu vou ensinar? Eu preciso ter isso muito detalhado para que isso funcione junto aos sujeitos, para que eu tenha mais eficácia com a minha prática pedagógica, né? E, por fim, a avaliação. Esse sujeito se apropriou? Por que não se apropriou do conceito que eu quis que ele aprendesse? O que está faltando? Um dos indicadores que eu tenho verificado tanto na literatura científica, mas também na nossa prática junto às escolas, é essa avaliação de como ele se apropria dos conceitos, mas de instrumentos que ajudem o professor a fazer essa avaliação. A gente também tem trabalhado nesse sentido. Eu não consigo aqui, considerando o tempo, aprofundar esses aspectos, mas o conjunto de indicações que a gente traz na proposta, junto com a Maíra, que ela elaborou na tese dela e em publicações recentes do grupo, já nos ajudam a pensar coletivamente nessas avaliações também. E aí que eu trago um dos aspectos essenciais, né, que tem fundamentado toda a nossa pesquisa, que é o conceito de compensação. Se a gente não tiver clareza sobre o que significa esse conceito, e aí quando a gente fala de compensação, nós estamos usando não de uma maneira para curar a deficiência, né? E aí eu coloco entre aspas o termo cura, mas sim de oferecer estratégias para que esses sujeitos possam pensar alternativas. Por exemplo, o cego, o que ele faz para compensar a sua deficiência visual? Ele usa o braille, o surdo usa a libras. O que as pessoas com deficiência múltipla, e aqui tomando a deficiência primária como um dos componentes dessa deficiência múltipla, que recursos e que instrumentos eles precisam? Nós temos trabalhado com a ideia da comunicação alternativa, com os recursos tanto tecnológicos, a tecnologia assistiva, dentre os quais a comunicação alternativa, mas também outros recursos. Às vezes são recursos pedagógicos de baixo custo, como estruturação de adaptação de
material didático, por exemplo, né? Às vezes não. E aí eu trago que eles podem ser de 2 tipos. E tudo isso está articulado com a rede de apoio e o planejamento educacional individualizado. Um deles é as tecnologias, e elas podem ser tecnologias e eu chamo tecnologia, qualquer recurso pedagógico, não necessariamente o computador. Eu costumo dizer, em vários momentos, que às vezes o recurso é o quadro e o giz, desde que eu saiba o que, por que e como usá-lo. Não adianta nada, às vezes eu tenho um quadro interativo, se eu não sei as funções de como manejá-la em sala de aula. Saber usar os recursos pedagógicos, sejam eles de alto custo ou de baixo custo, em sala de aula é fundamental junto a esses alunos, para que a gente possa oferecer estratégias e condições desses sujeitos se apropriar dos conceitos. E nós temos defendido, então, agora, nada adianta se eu não tiver os recursos humanos, porque às vezes a gente tem vários recursos tecnológicos, inclusive os de alto custo, mas se não tiver o professor para fazer a mediação junto a esse aluno, também não vai funcionar. Então, tanto os recursos didáticos pedagógicos quanto o professor são essenciais. E aí eu quero só trazer uma questão que nós temos pensado enormemente, porque qual é um dos grandes desafios na escolarização de pessoas com deficiência múltipla, e em particular quando não são oralizados, né? E muitos deles têm dificuldades também, mesmo quando são oralizados, de se comunicar, né? Porque tem fragilidades nessa comunicação. É estruturar a linguagem, o pensamento. É aí que entra a comunicação alternativa, seja ela com prancha elaborado junto com o sujeito, seja ela com software, seja ela, enfim. Porque sem estruturar com esse sujeito a linguagem dele e o pensamento dele, a gente não vai conseguir ensiná-lo os conteúdos escolares, os conceitos escolares, né? Eu ainda estou nos conceitos porque entendo que os conceitos integram os conteúdos escolares, mas às vezes são conceitos anteriores aos conteúdos, que uma criança que chega à escola sem deficiência, ela já se apropriou, ela chega na escola sabendo, mas esses sujeitos, em função da sua condição, precisam desenvolver esses conceitos. Eu vou dar um exemplo aí de uma criança, que eu uso sempre, de uma criança cega que nunca enxergou dentro e fora. Uma criança que nunca enxergou, ela precisa ser ensinada o que significa o dentro e fora, né? Quem enxerga já sabe, atravessei a porta, entrei na sala, eu estou lá dentro. Ela escuta da sua família, do seu irmão, minha mãe está lá dentro. Ela já consegue se apropriar. Isso não ocorre com as pessoas que têm deficiências de maneira geral. Elas precisam ser ensinadas, precisa-se encontrar estratégias e estruturá-las, sistematizá-las para que ela também possa se apropriar. Porque a pesquisa internacional e nacional tem nos dito que mesmo as pessoas com deficiências severas, elas se apropriam de conceitos científicos, nem sempre na velocidade que a gente deseja, né? Nós conhecemos a realidade, né? A gente sabe, a gente lida com esses sujeitos. Alguns são efetivamente muito prejudicados em termos de desenvolvimento, agora, não é a maioria. Temos a literatura aí que nos diz que 85% das pessoas com alguma deficiência têm um desenvolvimento agravado em função das suas condições de vida e não em função da sua deficiência. Apenas 15%, de fato, tem uma condição mais acentuada, mais severa de deficiência. É aí que está a nossa população. E mesmo assim a literatura diz, olha, nós ainda não temos dados e evidências para dizer que esse é o fim das possibilidades de aprendizagem de qualquer pessoa, né? A neurociência, a neuroplasticidade está aí para nos evidenciar essa colocação. Bem, e aí a gente estava falando da estruturação da linguagem do pensamento, que ela é fundamental para que o sujeito possa elaborar mentalmente, possa criar estrutura simbólica, né? Eu costumo dizer que
na escola, muitas vezes a gente escuta falar, ele copia, mas ele não lê. Isso tem a ver com a codificação e decodificação, mas também com a representação simbólica que essa criança faz, de como ela se apropria do signo escrito. Muitas vezes, por exemplo, a criança tem clareza dos números, ela escreve os números, mas ela não consegue fazer as adições, porque ela não se apropriou do conceito de adição, mas também não se apropriou, não tem uma representação simbólica que o número 4 significa o 4. Então, isso tudo está interligado. Agora, como que a gente vai estruturar isso? Como a gente vai pensar isso pedagogicamente? Entendemos que é a partir de planejamentos educacionais individualizados, elaborados e pensados à luz da proposta pedagógica da escola, porque não adianta a gente pensar que vai fazer uma boa prática de sala de aula se a gente não tiver um bom projeto político-pedagógico para a escola. A gente precisa ter clareza o que queremos, por que queremos, qual é a nossa proposta para aquela escola, né? E articulado ao currículo escolar. E aí o currículo entendido de uma maneira mais ampla e não como sinônimo de uma lista de conteúdo, né? O currículo envolve a dimensão pedagógica, avaliativa, tempo, espaço, enfim, é um conjunto de fatores que envolvem a ação docente no contexto da sala de aula. E, considerando isso, dentro dessa proposta educacional individualizada, também pensar a rede de apoio disponível que a gente tem. Bem, e aí, para finalizar, diante do que eu coloquei, eu queria dizer que eu entendo que a ciência precisa ser usada para melhorar a vida das pessoas. Enquanto a gente não pensar metodologias de pesquisa, considerando o saber docente articulado com as ações no ensino superior, a gente ainda vai enfrentar enormes desafios para a escolarização, não apenas de pessoas com deficiências múltiplas e outros público-alvo da educação especial, mas de todos os alunos, né? Porque aqui estamos falando de uma parcela que é pequena, não é tão pequena assim. Hoje nós temos aí um quantitativo grande de pessoas com deficiência múltipla, mas nós temos que pensar que esses sujeitos têm direitos a aprender, a maioria não está aprendendo, mas não só esses sujeitos. Muitos e muitos alunos de nossas escolas que também não têm deficiência, também não têm esse direito garantido. Então, precisamos fazer uma reflexão, pensar propostas educativas de maneira conjunta, educação básica e ensino superior, para avançarmos no estado da arte e para avançarmos no desenvolvimento educacional e humano. Porque não há desenvolvimento humano sem desenvolvimento, sem aprendizagem escolar. É isso que temos defendido, é isso que pensamos, e eu espero ter contribuído com as reflexões de vocês nesse curto espaço de tempo sobre a escolarização, sobre as ações, propostas que precisam ser pensadas para atender, para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento de nosso público-alvo da fala de hoje. Muito obrigada. E aí, gostaram? Mas esse programa da Jornada Pedagógica da Educação Inclusiva termina aqui. Tchau!